Será que todos estão tendo acesso ao slide completo? Sim, Perfeito? professor. Sim. Sim. Ok, muito obrigado. Então, vamos lá. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, em nome aí da professora Ângela e do professor Fabiano, né? Estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da minha experiência, do meu dia a dia. Conforme a professora Ângela me apresentou, eu sou professor de ele e faço parte aqui na Paraíba da Central de Transplante, tá? Onde eu atuo especificamente em um órgão chamado de OPO. Certamente, vocês que estão aqui me assistindo, né, assistindo essa aula em si, talvez ainda não tenha visto essa palavrinha aí, OPO, né, que é o órgão que eu trabalho aqui. E OPO significa Organização de Procura de Órgãos e também de procura de tecido. Então, é um órgão que eu faço parte aqui na Paraíba desde 2015 até 2021. Faço parte com maior orgulho aí desse processo de doação de órgãos para transplante. E sempre é bem-vindo, sempre é bacana, eu gosto de compartilhar a minha experiência do dia a dia. Então, aqui é um espaço maravilhoso para que possamos aqui trocar informação, tá? Eu gosto muito de perguntas, então, se vocês têm pergunta aí, curiosidade sobre esse universo de doação de órgãos, tecido para transplante, anota a tua perguntinha aí que eu vou tentar o máximo responder, tá certo? Fica aí a mercê da professora Ângela, né, fazer a pergunta, ou ser a mediadora em relação a essas perguntas aí, tá certo? Ou Ok, durante a minha fala, caso tenha alguma dúvida, ou pode ser no final, tá, professora? A qualquer momento pode me interromper assim que desejar, tá certo? Eu ok, espero que obrigado. ninguém, eu espero que ninguém saia daqui com dúvida, tá bom? Quem tiver dúvida, anota para me perguntar, tá certo? Então, hoje, vamos falar um pouquinho aqui sobre doação de órgãos e tecido, tá certo? E até coloquei como subtítulo aqui, dá para todo mundo visualizar, morto, mas com o coração batendo. Aí você pode falar, professor, o que é isso? Uma pessoa morta, mas com o coração batendo? É possível? Sim, é possível, tá? É exatamente este é o meu dia a dia na Central de Transplante da Paraíba. Encontrar uma pessoa morta, mas com o coração batendo, tá? Então, o que eu vou falar aqui para vocês é o que eu pratico. Eu gosto de falar aquilo que eu exerço, aquilo que eu coloco em prática, tá certo? Então, esse slide aqui, esse material, é fruto de relato de experiência, tá certo? Então, vamos entender basicamente o que é uma doação de órgãos, quais são os órgãos que podem ser doados, quais que não podem ser doados, quem pode ser um doador, né? É bem importante, e saber o que é um morto com o coração batendo, tá certo? Eu vou passar aqui meus slides, se vocês vão me acompanhando aí, anotando qualquer dúvida. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui o slide. Pronto, acho que eu consegui. Bom, é o que eu começo perguntando, na verdade, né? Afinal, o que é doação de órgãos? A gente escuta tanto, né? Doação de órgãos. Talvez vocês que estão aqui já assistiram várias séries, talvez Grey's Anatomy, de Amsterdã, né? Documentários que falam sobre esse tema que é tão recorrente, também dentro da faculdade, né? Na academia. Mas será que, de fato, você que está aqui me assistindo nessa aula aqui maravilhosa, sabe o que é doação de órgãos? Tá? É o que vou te falar. Doação de órgãos não é nada mais e nada menos do que um gesto de amor em doar, certo? Então, doação de órgãos não é transplante, certo? O transplante é um procedimento cirúrgico, ok? Doação de órgãos é o ato de doar, certo? E geralmente é doar aquilo que não é teu, quando for uma morte encefálica. Quando tem uma morte encefálica, que eu vou explicar mais adiante, é você doar uma parte de um órgão, ou doar um órgão de um familiar teu. Então, no caso, é um órgão que não é seu. E também tem a doação intervivo. Aí sim, você vai doar uma parte que é seu, tá certo? Então, vai ter essas duas vertentes que eu vou especificar mais adiante. Mas entenda que a doação de órgãos é um gesto altruístico, tá? É um gesto de amor ao próximo. Isso é doação de órgãos, tá certo? É o sentimento e o ato de doar. E mais aqui abaixo eu pergunto, né? Pergunto não, questiono. Quero ser doador de órgãos e tecidos, mas quem pode ser?
né? Quem pode doar órgãos? Bom, de modo geral, todo mundo pode ser doador de órgãos, certo? Todo mundo pode ser doador de órgãos, tá? Então, assim, o primeiro passo para você doar um órgão, por exemplo, é avisar a sua família. Hoje no Brasil, a doação de órgãos, ela não é mais uma doação presumida. O que é uma doação presumida? É que antigamente, para ser doador de órgãos, teria que colocar na carteira de identidade a palavrinha sou doador, sabe? Ou em um documento que você tenha, né, que tenha, colocar a palavra sou doador, ou no cartório a palavrinha sou doador. Não, isso não existe mais, tá certo? Esta era um ato, né? Era uma situação de antigamente, né? Desde quando fundou o Brasil até 2004, mais ou menos, quer dizer, até 2001 tinha essa situação, uma doação presumida escrita em um documento. Como isso acontecia? Uma situação bem simples. Caso a pessoa não fosse doador, e se não tivesse escrito em seu documento que não era doador, então compreendia, né, ou presumia que aquela pessoa era doador, certo? Mesmo não estando escrito. Então, veio algumas leis e modificaram isso, né? Então, a lei a 9.434/97, ela criou, no caso, estabeleceu outras emendas, e hoje a doação ela é consentida. O que é isso, Diego? Doação consentida. É aquela doação que você deseja doar, os teus familiares têm esse conhecimento, e quem autoriza a doação de órgãos no Brasil é o teu familiar, certo? Então, hoje não é mais válido nenhum documento por escrito, menos no Brasil, não é válido, tá? Em outros países até que ainda utiliza esse método, mas no Brasil a doação ela é consentida. Então, se você fala assim, bom, a professora Ângela, ela quer ser doadora, a professora Ângela e o professor Fabiano. Nesse caso, eles têm que falar para os seus familiares. Se for casado, falar para a sua esposa, para seu esposo. Se não for casado, falar para a mãe, para o pai, se ele estiver vivo, ou para os filhos, para quando chegar o momento da partida dele, né, for embora, partir para outro plano, os seus familiares irão ter o conhecimento e poderão autorizar, tá certo? Então, assim, a decisão agora cabe à família, tá certo? Pode falar, professora. Olha, eu ia perguntar a você, não sei se é o momento, que muitas pessoas têm questionado o fato do familiar estar com morte cerebral, porém ter Covid. Então, Sim, eles nem autorizam que as pessoas entrem, existe essa dificuldade. Eu não sei se é agora, mas no momento que você achar conveniente, você responde. responda até agora mesmo, professora. Ok, É o obrigada. seguinte, hoje, é minha vivência também, trabalhar em UTI COVID com pacientes neurológicos, na parte de neurointensivismo. Então, o paciente tendo morte encefálica, né, onde não funciona mais nada na cabeça, é o óbito clínico. Nesse caso, se tiver uma infecção, né, que possa existir uma hipótese de transmissão para um doador, então não pode acontecer a doação, não pode acontecer o transplante. Então, hoje estamos no momento de pandemia, tá certo? Então, um paciente com COVID, ele não pode ser doador. Então, assim, quando tem uma morte encefálica numa UTI, eu nem comento com a família sobre a possibilidade de doação. Eu falo para a família o quê? Olha, ele morreu, está morto, foi uma morte encefálica, infelizmente fizemos de tudo para manter vivo, né? Com toda a terapêutica, mas paramos por aqui. Então, a parte da doação, a gente que é do transplante, não é recomendável nem falar em doação, porque não dá para doar. A mesma coisa se tivermos acesso a um paciente com câncer, com a morte encefálica, também não é doador. Um paciente com HIV, por exemplo, né? Então, tuberculose, uma hanseníase antividade. Então, se é uma infecção que tem uma possibilidade de ser transmitida no processo de doação, de transplante que diga, então a gente nem fala sobre doação para essa família. Apenas comunica a morte, aquela situação crítica, e em seguida entrega o corpo para a família. Aí também tem essa parte. Tá certo, professor? Deu para Tá entender? joia, obrigada, tranquilo, obrigada, viu? Obrigada. Joia. Aí, então, em relação a essa parte de doação, tá certo? Então, hoje a doação ela é consentida. Quem vai autorizar são teus familiares, tá certo?
E é muito importante vocês falar em vida que é doador. Falar em vida. Então, a gente fala de tanta coisa hoje, né, no dia a dia, e por que não falar para a família se você é ou não doador? Porque isso faz a grande diferença, sabe, gente? No meu dia a dia, na parte de transplante, quando acontece um óbito, em qualquer local aqui na Paraíba, eu sou chamado, tanto eu como a minha equipe, quando está de plantão. E a minha função é ir até aquela família que teve aquela perca do ente querido e perguntar para aquela família se ela aceita a doação de órgãos, certo? E geralmente a família ela passa ali um filme na cabeça dela e tenta lembrar em vida o que aquele falecido falou. Se aquela pessoa que faleceu, se falou em vida que gostaria de doar, a família respeita. Ela disse, eu vou aceitar, sabe? Se aquele falecido em vida nunca falou de doação, geralmente vai criar uma dúvida na cabeça dos entes familiares e geralmente fala, eu não vou doar. Porque eles dizem, porque em vida, fulano de tal ou cicrano nunca falou sobre isso. Então, assim, é importantíssimo você falar em vida, porque quando chegar a hora da partida, a tua família, o teu esposo, os pais, os filhos, vão buscar respeitar o teu sentimento quando você falava em vida. Então, é muito importante. Muitas vezes, muitas famílias me dizem não, diz não para mim a doação, porque nunca foi falado em casa, na mesa, em família, no almoço, sobre doação de órgãos. Aí, na dúvida, eles negam a doação. Aí, infelizmente, acontece isso. Por isso que é importante a gente conversar, falar sobre doação e expressar teu desejo, se você é ou se você não é doador, certo? Outro ponto bem importante que vale a pena aqui frisar. Tanto existe a doação de órgãos, tá certo? Para salvar outras vidas que estão em uma lista de espera, como também existe a doação de corpos, tá, gente? Então, existe a doação de corpos. Doação de corpos é destinado para universidades, como a Universidade Federal, como uma universidade privada. E a doação de corpos é para fins de estudo e pesquisa, tá certo? Principalmente em anatomia. E usamos bastante os corpos para estudar anatomia. Então, a doação de corpos, geralmente, tá? Existe duas modalidades. Tem a doação por indigente e a doação por um processo voluntário. Você fala assim, professora Ângela, um dia quando eu for embora, eu gostaria de doar meu corpo. Pode falar, professora. Tem uma pergunta aqui: depois de quanto tempo da morte cerebral pode ser retirado os órgãos para doação? Foi a Luana que perguntou. Obrigada. Bom, o tempo, Luana, é muito subjetivo. É muito subjetivo, certo? Então, assim, quando acontece a morte encefálica, por exemplo, tá? A gente corre contra o tempo, certo? Mas não temos uma definição assim, teve a morte cefálica, tem que ser tirado os órgãos em 2 horas, em 3 horas, em um dia. Não, é muito subjetivo. Depende muito da logística do hospital. Então, exemplo, hoje, às 10 horas, por exemplo, né, teve uma morte encefálica. A equipe vai começar a correr contra o tempo para coletar sangue, convidar a equipe, informar as centrais de transplante, buscar um receptor compatível com a tipagem sanguínea, com um peso, a incompatibilidade. Isso pode demorar até 24 horas, certo? No máximo aí 24 horas, 48 horas, mas não tem um horário específico, tá certo? Pode chegar até 2 dias. Né? Tem casos, quando tardia demais, até 3 dias, mas aí já é demais. Mas no máximo aí 48 horas para que esse doador vá para um bloco cirúrgico, no bloco cirúrgico faça a remoção dos órgãos e transfira esses órgãos em si para o receptor, que esteja no mesmo hospital ou em um hospital diferente. Tá certo? Joia? Pronto. Em relação à doação de corpos, que aqui vai entrar muito a área da odontologia, que é bem importante, tá certo? Então, tem dois mecanismos, doação de corpos, tá? Tem a doação voluntária, quando, no caso, você decide doar seu corpo para uma faculdade, para uma universidade, pode ser no Brasil, pode ser na Alemanha, pode ser em Barcelona, pode ser onde você desejar. Você pode escolher uma faculdade assim, bom, quando eu for a óbito, eu não quero nem ser enterrado, nem cremado, eu quero ser doado. Isso é possível, tá certo? Muitas faculdades, no caso da federal ou privada, já tem um programa de doação de corpos, onde você, no caso,
preenche a documentação, a família reconhece e firma, e quando chegar a sua partida, poderá doar seu corpo, tá bom? Onde na universidade pode ser estudado direitinho todos os ossos da face, né? A região dos neurofaces, dos neurocrânio, todos os ossos podem ser estudados. E a outra possibilidade de doação de corpos para a universidade, por exemplo, é a doação de indigente, onde a lei ela trata como cadáver não reclamado. Como, por exemplo, lá no hospital onde eu estou, se chegar, no caso, um corpo, né, não identificado, certo? Um paciente não identificado, ele foi a óbito. Se foi uma morte violenta, esse corpo vai lá para o OML, tá? Vai lá para o OML, que aqui chamamos de no MOL, né? Então, vai lá para o OML. Lá no ML, esse corpo ficará na geladeira por 30 dias. E a mídia irá ficar anunciando e notificando, né, esse óbito. Então, após 30 dias, caso não apareça nenhum parente, né, para resgatar aquele corpo e dar um funeral digno para aquele corpo em si, aquele corpo ele é destinado, tá certo? Dentro do programa de doação para as universidades, tá certo? Onde chamamos de cadáver não reclamado, o doador não reclamado, é aquele que se classifica como não identificado ou indigente. Nesse caso, na universidade, vocês vão ter acesso aí aos cadáveres, certamente vocês tiveram aula com corpos, né, de anatomia, onde estudaram os nervos intracranianos, a região da maxila, das articulações, né, alveolar. Então, se vocês tiveram acesso a um cadáver, eles vieram de duas formas, ou uma doação voluntária, ou uma doação, no caso, mediante um cadáver não reclamado, ou do ML, ou do SVO, que tem na federal, que é o Serviço de Verificação de Óbito, tá certo? Essas são as modalidades de doação de corpos. De órgãos, já vamos passar para outra patente, que eu vou evoluir mais um pouquinho aqui. Bom, em relação à doação de órgãos, tá? Então, temos um dia, que é o dia 27 de setembro, é o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecido, tá certo? Sempre nesse dia, antes da pandemia, a gente se reunia, fazia um culto ecumênico, geralmente era lá no bairro de Tambaú, em um grande auditório, onde a gente reunia as famílias dos doadores e dos receptores, e lá se encontravam. Era uma coisa maravilhosa, né? A gente proporcionava esse momento de doador e receptor, e lá se encontrava e se reconhecia um culto ecumênico. Então, sempre no dia 27 de setembro, nacionalmente, é considerado o dia da doação de órgãos e tecido, tá certo? E aqui eu falo o seguinte, ó. Então, para doar, no caso, os órgãos, tá? Por exemplo, o tecido, temos que respeitar uma lei, tá? Uma jurisprudência, que é a Lei 9.434/97, tá certo? Então, essa lei, ela trata o seguinte, que a doação de órgãos hoje é uma doação consentida, e que vai decidir, pós-morte, a doação é o teu ente familiar. Se for casado, esposo ou esposa, se não for pai ou mãe, se não tiver irmão ou filho, tá certo? E aí vai obedecer, no caso, uma linha colateral até o 4º grau, tá certo? Aqui está só uma forma didática, por exemplo, né? Que vai seguir essa linha. Se você, no caso, é uma pessoa doadora, um dia partiu, então vai buscar quem? Quem é 1º grau? Eles que vai ter, no caso, a resposta, né? Para dar à equipe se vai aceitar ou não, certo? E também autorizar, que chama de responsável legal, o representante legal. Então, primeiro passo, 1º grau. Se os pais não existiam, os filhos não existir, aí passa para 2º grau, no caso, os irmãos. Se não tiver irmão, aí passa para o 3º grau. Ou seja, segue essa linha colateral, que é chamado responsável legal. Aí se você falar assim, professor, em vida, eu sempre falei que era doador. Se você falar assim, sempre eu disse que era doador. Tá? Até fiz um documento que eu era doador. Quando você morrer, por exemplo, que todo mundo vai morrer um dia, tá? Isso é fato, tá? Ninguém é imune à morte. Então, todo mundo vai embora um dia. Então, assim, o teu responsável legal, esposo ou pai, ele que vai decidir. Se ele falar, não, não vai doar, pronto, quem decide é ele. Mesmo que em vida você desejava, mas quem vai decidir a última palavra, quem vai assinar a documentação, vai ser ele. Então, ele pode ser a favor da tua vontade ou contra a tua vontade, né? O bom é que ele seja a favor, que respeite o teu sentimento, tá certo? Mas trabalhamos dentro da lei. Seja uma doação interviva ou seja uma doação pós-morte, tá certo?
Aqui eu trago para vocês o seguinte, tá? Quais são os órgãos que podem ser doados em vida, tá? Veja bem, tem a doação de órgãos em vida, doador intervivo, e tem a doação de órgãos pós-morte, que eu vou explicar mais adiante. Então, em relação à doação de órgãos vivo, é só você imaginar. Geralmente, os órgãos que podem ser doados em vida são aqueles órgãos duplos, que você pode tirar uma parte, ou pode tirar um por completo, mas tem o outro para lhe manter em uma boa vitalidade, em uma boa qualidade de vida. Então, por exemplo, os pulmões, ou o pulmão, pode ser doado uma parte do pulmão, por exemplo, tá? Ou quase um completo. Ok, temos dois pulmões, o direito e o esquerdo. Se você lembrar da anatomia, o pulmão direito, ele tem 3 lobos, não é isso? E o esquerdo tem 2 lobos. Então, pode doar um ou 2 lobos para um receptor, certo? Mas lembrando, quando se fala doação de órgão sólido só pode doar para familiares, certo? A preferência familiares. Por quê, professor? Porque o risco da rejeição é menor. Quando você doa para fora da família, é muito fácil o outro que vai receber, o receptor, ter uma rejeição. Então, a lei permite que possa ser doado até o 4º grau colateral. Também, até o 4º grau colateral pode ser doado esses órgãos para teu esposo, para o pai, para a mãe, para o filho, para um sobrinho, então até o 4º grau, tá certo? Então, pulmão, ok. Rins, pode ser doado os rins. Em vida, só para a família, tá certo? Se passar para fora da família, aí se caracteriza crime, tá bom? Não pode, então só a família. Medula óssea. No caso da medula óssea, para qualquer pessoa. Você fala, pessoa, eu quero doar medula óssea. Ótimo. Aqui na Paraíba, é só você ir lá no Hemocentro, fica na Pedro II, próxima secretaria. Vai lá, faz, no caso, preenche uma fichinha lá de doação, faz uma coleta, né, da veia, do sangue em si, e depois vai te colocar lá no cadastro nacional e internacional de medula óssea, tá certo? Então, medula óssea pode doar para qualquer pessoa. Essa é uma exceção. A mesma coisa de sangue. Sangue você pode doar também para qualquer pessoa. Inclusive, ontem, dia 14, foi o Dia Nacional da Doação de Sangue. Então, esses 2 pontos podem ser para qualquer pessoa. Fígado. Fígado é um órgão sólido. Pelo fato de ser um órgão sólido, só pode doar para a família, tá certo? Se vocês lembrarem bem aí da anatomia, né? Então, o fígado ele tem 2 partes, que é o lobo hepático direito, que ele é maior, e o lobo hepático esquerdo. Então, uma parte do lobo hepático pode ser doado para um membro familiar. Pode, sem nenhum problema. Sangue, já falei anteriormente, que o sangue e a medula óssea pode ser doado para qualquer pessoa, tá? Então, aqui são as principais partes que pode ser doado em vida, certo? Pode ser doado em vida. Bom, aí aqui eu chego na morte, a famosa morte encefálica, tá? Você certamente deve se lembrar desse rapaz aqui, chamado de Gugu, bem famoso, né? Ele teve morte encefálica, certo? Teve morte encefálica. E o que é a morte encefálica? A morte encefálica é quando acontece uma lesão lá no cérebro, e essa lesão, ela é irreversível, certo? E, consequentemente, lá no cérebro, irá faltar o quê? 3 pontos. Irá faltar oxigênio, certo? Ele vai entrar, no caso, em uma hipoxemia encefálica, né? E, consequentemente, vai faltar sangue, certo? Irá faltar atividade elétrica e atividade metabólica. Então, quando o nosso cérebro ele falta esses 3 fatores, perfusão sanguínea, atividade elétrica e atividade metabólica, a pessoa ela entra numa morte encefálica. É aquela história que eu falei anteriormente. É o morto, mas com o coração batendo, certo? Por que ele está morto, com o coração batendo? Está morto porque é a morte encefálica. O coração ainda está batendo porque está ligado nos aparelhos, né? Nas medicações vasoativas, numa ventilação mecânica. E também, vocês sabem muito bem que o coração, o músculo do miocárdio, é um músculo involuntário, né? Formado pelo esqueleto estriado cardíaco e ele é involuntário. Embora que tenha uma conexãozinha com o nervo vago, que é o 10º par de nervo intracraniano,
Não esquece disso não, tá? Esse nervo, ó, estará enraizado lá naquela artéria aorta e nas três bifurcações da artéria aorta, que é o tronco braquicefálico, a artéria carótida esquerda e a artéria subclávia esquerda. Então, lá está enraizado com esse nervo vago, tá certo? Então, o coração é um órgão involuntário. Por isso que eu falo, morto, mas com o coração, ó, batendo, certo? Então, na morte encefálica, aí podemos doar vários órgãos, certo? Onde vamos chamar de doador de múltiplos órgãos, que foi o caso de Gugu, onde ele doou, né, 50 órgãos, 50 órgãos. Então, se ele doou 50 partes dele, certo? Certamente ele salvou 50 vidas. É muita coisa, certo? Mas veja bem, tem a doação por morte encefálica, quando o coração ainda está batendo, certo? E tem a doação, certo? Sem ser morte encefálica, quando o coração não está batendo, tá? Então veja bem, pós-morte tem dois tipos de doação: na morte encefálica e com o coração parado, certo? Então, na morte encefálica pode doar muitos órgãos. Eu vou te explicar já já. Com o coração parado, nem todos os órgãos podem ser doados, ok? Então, com o coração parado, que é uma parada cardíaca, o que pode ser doado, professor? Vamos lá. Em relação ao odonto, os ossos. Olha, os ossos podem ser doados, certo? Em até 12 horas após a morte, certo? Quem te falou isso? Foi um banco de ossos do Rio de Janeiro, lá tem esse destaque, tá certo? Então, o osso, ele pode ser doado até 12 horas após o coração parar. O que mais pode ser doado com o coração parado? As córneas. As nossas córneas, gente, aqui, ó, ela não passa sangue, ela é avascular, certo? O que é avascular? Não passa sangue. Então, nossas córneas, em até 6 horas após o coração parar, ela pode ser doada, certo? O que mais? Os nossos tendões, lembra que tem tendões? Que é o tendão que está entre, por exemplo, o osso e o músculo, os pontos fixos e os pontos móveis, lembra disso? Anatomia, bem bacana, né? Então, aí, essa parte dos tendões também pode ser doado, mas com ênfase aos ossos, tá? Segundo aí o Banco de Olhos do Rio de Janeiro, pode ser doado até 6 horas e, de preferência, a idade, que é a faixa etária, é de 18 a 70 anos, tá certo? Geralmente, cada estado vai trazer para você uma faixa etária. Também tem isso, tá, gente? Então, se na Paraíba tem uma faixa etária, talvez São Paulo vai ter outra faixa etária, como citou aqui o professor Fabiano anteriormente em nosso bate-papo. Rio de Janeiro vai ter outra faixa etária. Geralmente, quem vai decidir a faixa etária da doação de um órgão é o próprio banco, no caso, em si, né? O banco de tecido, o banco de ossos, o banco de olhos, é ele que vai decidir a faixa etária, tá certo? Então, em relação a um coração parado, esse tipo. Em relação a um coração batendo, que vai ser o caso aqui de Gugu, vai ser outros órgãos para outras doações. Então, vamos lá. Aqui eu coloco, ó, morto, mas com o coração batendo. Certamente vocês que estão aqui me assistindo nesse momento, né, estão perto bem aí de se formar, tá? Bem pertinho aí já de cair no mercado de trabalho, né? Então, certamente, se vocês forem trabalhar em um hospital, certo? Eu tenho certeza, pode anotar aí, eu tenho certeza que vocês vão se deparar um dia com um paciente morto, mas com o coração batendo, certo? Geralmente, esse paciente morto, mas com o coração batendo, ele está em locais onde tem um aparelhinho chamado de ventilação mecânica, certo? Que é uma área intensiva. Seja lá numa UPA, seja num hospital de média complexidade ou de alta complexidade, seja público ou privado, se tiver ventilação mecânica, vocês vão se deparar com um paciente morto, mas com o coração batendo, certo? Nesse caso, quem é esse paciente? É um paciente em morte encefálica, certo? Ele fica com o coração batendo por quê? Está ligado à ventilação mecânica, às drogas vasoativas, como noradrenalina, dobutamina, vasopressina, sabe? Essas medicações estão mantendo ainda esse paciente, né, com os órgãos funcionando de forma artificial. Ele está morto. Ali no leito é um cadáver.
É um corpo sendo mantido artificialmente para saber se a família deseja ou não doar os órgãos. Veja que aqui do lado tem um aparelhinho, ó, aqui no caso foi que eu tirei essa foto, né? Aqui é um monitor que dá para ver os sinais vitais do paciente. Então, dá para visualizar aqui, ó, esse azulzinho é uma saturação de oxigênio. Ó. Ele mantém uma saturação. Dá para ver que o verdinho aqui, ó, tá em 86, é a frequência cardíaca. Então, veja que ele está com uma frequência cardíaca normal, sabe? Esse branquinho é uma pressão arterial, 135 por 90. Ele está com a pressão arterial normal. Por quê? Ele está sendo mantido artificialmente. Se você trabalha, por exemplo, no UTI, em relação à parte da odontologia, qual seria os teus cuidados? Manter uma boa higiene oral desse paciente. Mesmo ele entubado, ele requer uma higiene oral, certo? É um protocolo de uma UTI. Ele requer manter, no caso, saudável toda a sua, todo o seu processo dentário. Todos os seus 32 dentes ali, ó, tem que estar bem, ó, higienizado, tá certo? Então, assim, mantém uma humanização. Você fala, ah, Diego, ah, professora Ângela, mas está morto. Está morto. É, entenda, está morto. Mas esse morto, esse doador, ele pode salvar muitas vidas, sabe? E no UTI, por exemplo, né, a assistência, ela é multiprofissional. Ou seja, a assistência, ela vai envolver o enfermeiro, o médico, o odonto, né, o dentista, a fisioterapia, o técnico de enfermagem, a psicologia, serviço social, é uma assistência multiprofissional. Então, cada um faz um pouquinho, tá certo? Então, é muito importante a tua função dentro de uma UTI, por exemplo, ou numa área de semi-intensiva. Quando a gente confirma a morte de um paciente como este, que é a morte encefálica, aí você fala assim, ah, já vai doar os órgãos. Não, não é por aí não. Primeiro confirma o diagnóstico, em seguida a gente vai avaliar os exames desse paciente, para ver se ele tem alguma doença. Porque tem doença que não pode doar, né? Como falou anteriormente a professora Ângela, uma situação de um COVID, não pode doar. A gente faz uma bateria de exame antes de chegar até a família. Então, por exemplo, se ele tiver alguma infecção, a gente chama de sepsis, uma infecção generalizada, uma sepsemia, HIV, tuberculose, meningite, que é tão comum a meningite hoje em dia, certo? Uma meningite que eu vejo bastante quando estou avaliando em vários hospitais, uma meningite, COVID. Então, essas doenças aí, por exemplo, ela contraindica a doação. Então, quando eu vou falar com a família da notícia do óbito, eu falo só da morte. Morreu, morte encefálica, depois pode pegar o corpo. Agora, quando o paciente ele é saudável, não tem nenhuma doença que contraindique a doação, aí vai ser outro contexto. Eu vou chegar até a família com a equipe multiprofissional, comunicar o óbito à família e em seguida perguntar: você aceita a doação? Em vida, o teu ente querido falava sobre doação, entende? Para daí, se ela dizer que sim, aí segue o processo em si, né, da doação de órgãos. Se dizer que não, a gente respeita, para por ali e dali entrega o corpo à família, tá certo? Pode falar, professora. Eu tenho uma dúvida se existe algum caso na literatura de crianças que fizeram doação. E se nós temos aqui no estado algum caso de criança, né, menor que 10 anos de idade, sem sinais pré-púberes, que fizeram essa doação. Sim, sim, sim. Temos a parte pediátrica. Inclusive, o Hospital Metropolitano, aqui de nossa região, Santa Rita, ele é o primeiro hospital pediátrico de cirurgia cardiológica. É o primeiro, certo? Então, aqui temos, sim, já tivemos doações de crianças, tá certo? Acima de 3 anos de idade, certo? Inferior não, porque está muito recente ali aquele órgão da informação aí do órgão, e não é muito bacana transplantar um órgão que está em formação. Mas acima de 3 anos de idade em si, já tivemos já com êxito tanto a parte de doação como transplante, né? Inclusive, fomos premiados aí, né, nos 2 últimos anos, como o estado que mais doou órgãos no Brasil. Então, a Paraíba, né, ele, a nível de doação, ficou em primeiro, ou seja, acima de Rio de Janeiro e São Paulo. Isso é um grande mérito, tá certo? Então, 2019 e 2020, batemos esse recorde, mesmo em pandemia no ano passado. Aí, graças a esse efeito histórico,
a gente conseguiu aqui na Paraíba, o Hospital Metropolitano, ser o primeiro hospital em pediatria, em referência em cardiologia. Já temos já esse êxito em si, tá certo? Que bom, obrigada, viu? Parabéns aí para vocês. Nada, obrigado. Então, continuando. Aqui só mostrando por cima, tá? O que é um cérebro. Certamente vocês já viram essa parte de cérebro, né? Na disciplina em si, né? Então, sabe que o nosso cérebro, ele que controla a nossa vida, certo? Então, se um caso, por exemplo, a pessoa tem uma parada cardíaca, né? É comum ter uma parada cardíaca com infarto e tudo, vai lá, faz uma reanimação, a pessoa volta. Se um rins parar, vai ter o outro. Se o outro parar, ainda tem uma máquina de hemodiálise. Mas agora, se o cérebro parar, não. A gente tem muita coisa a se fazer, não, certo? Que geralmente o cérebro, ele controla, geralmente, todos os outros sistemas, né? É o famoso sistema nervoso que controla todos os demais. Então, falar sobre cérebro é falar sobre morte encefálica, tá certo? Então, o que é importante aqui também você saber, quais são as principais doenças ou causas que levam a uma morte encefálica. Eu vejo que é bem importante saber. Eu vou passar bem rapidinho aqui, ó. As principais doenças neurológicas, né, que tem um grande risco aí para a morte encefálica. Então, TCE, traumatismo crânioencefálico, tá certo? É uma das principais causas aqui no nosso estado, da Paraíba, que leva à morte encefálica. Geralmente acontece trauma de face, tá certo? E aí vai entrar a função do buco maxilar para reajustar ali aquela face, os nervos, a musculatura, os ossos, tá certo? Então, o paciente com trauma intracraniano, muitas vezes eles evoluem para uma morte encefálica, certo? Seja por ferimento de arma de fogo, seja por ferimento de arma branca, uma agressão física, geralmente ele pode levar a um coma, que aqui está uma mais do lado, aqui é um coma, e esse coma é um coma profundo, um coma irreversível, e o coma irreversível, que chamamos de coma aperceptível, né, conforme uma resolução do CFM, que é a 2173/2017, que é a morte encefálica. Então, uma pancada na cabeça, onde a gente vê que entrou para um coma irreversível, certo? Com certeza vai ter algo em nosso corpo que vai dar um sinal, chamada pupila. Então, nossa pupila, ela está ligada com o nervo, vocês devem lembrar desse nervo, que é o nervo óptico, lembra dele? Esse nervo óptico é um nervo sensitivo, é o segundo par de nervo intracraniano. Então, uma lesão de base de crânio, por exemplo, na região occipital, ou no quiasma óptico, ou no cérebro de modo geral, o nervo dá uma resposta. E as pupilas, elas ficam fixas, a reativa à luz, e geralmente elas se abrem, fica dilatada, chama de midríase, certo? Então, quando elas fazem isso, e o paciente está num coma irreversível, ali é uma característica que está entrando para uma morte encefálica, certo? Outras causas, hemorragia intracraniana, AVC hemorrágico, AVC isquêmico, leva uma pessoa a ter uma morte cefálica. Aí você fala, professor, AVC só acontece em pessoas idosas, né? Não. AVC é democrático. Qualquer pessoa pode ter um AVC. Não importa o sexo, a idade, o gênero, se estuda enfermagem, odonto, medicina, não importa quem você é. O AVC é democrático. Geralmente o AVC, ele é procurado, certo? Quando você não tem uma boa qualidade de vida, se alimenta mal, sabe? Ou seja, o AVC pode chegar. Então, qual é a dica? Se prepara, faz uma boa alimentação, tenta fazer exames periódicos, né, a cada 6 meses, para evitar, né, acúmulo de gordura, lipídios, né, nas artérias, as placas de ateromas, para evitar um AVC, tá? Então, AVC ou infarto agudo do miocárdio, ele é prevenido, tá certo? Dá para ter a prevenção. E a prevenção começa com você, né? Fazendo os exames e tendo uma boa alimentação e uma boa atividade física, tá? Porque já tive acesso a crianças de 10 anos com AVC. 10 anos com AVC. Né? Você para e pensa, como é possível? Certo? Aí você fala, não, foi hereditário. Eu não vejo essa parte de ser hereditário, porque geralmente a parte hereditária em si envolve, no caso, uma malformação, que é chamada de malformação arteriovenosa, que é a famosa MAVE. Aí tudo bem. Mas o AVC em si, nada mais é do que é um acúmulo de placa de gordura, de lipídios, ateromas,
que pode ser uma coisa hemorrágica ou pode ser uma situação isquêmica, tá? Então, é algo que pode ser evitado quando tem uma prevenção, tá certo? E é um dos fatores que mais leva à morte encefálica em nosso estado também é o AVC, tá? Tanto o isquêmico como o hemorrágico. Uma parada cardíaca também leva a uma situação de uma morte encefálica, tá? Traumatismo craniano leva também a uma situação de uma morte encefálica. Uma parada cardíaca, quando demora muito, aquela reanimação, passou ali 1 hora de reanimação, então é um grande risco de quê? De que faltar sangue, ó, na região do cérebro. Porque o nosso cérebro é mantido pela perfusão sanguínea, tá certo? O oxigênio, e quando o coração para, passa muito tempo para ser reanimado, com certeza pode acontecer lá uma isquemia, tá certo? Uma isquemia cerebral ou uma isquemia cefálica. E essa isquemia a gente chama de uma hipodensidade densa e leva para uma morte encefálica, tá? Aqui são os exames que comprovam a morte encefálica. Então, hoje, em João Pessoa, na Paraíba, tá? Seja lá qual seja o hospital, privado ou público, o exame que mais utilizamos para confirmar uma morte encefálica é chamado de Doppler transcraniano. Então, se vocês estiverem aí no seu estágio de odontologia na UTI, ou quando estiver formado, né, trabalhando em uma UTI ou numa área de urgência, e ver lá esse exame Doppler transcraniano, tá certo? Lembra que ele é o que confirma a morte encefálica de modo geral. Ele pode ser usado para outro método, para avaliar a perfusão sanguínea, uma pessoa viva, mas geralmente utilizamos ele aqui para confirmar a morte encefálica, tá certo? É tipo uma ultrassonografia com sonar, que dá para verificar se tem sangue ou não. Nessa imagem aqui na minha telinha, do lado esquerdo, veja que tem sangue, né? Tem aqui, no caso, as ondas, é chamada de P1, P2 e P3. Do outro lado, tá só uma linha. Essa linha é como se fosse uma atividade, uma ausência de atividade elétrica, sem sangue. Aí, nesse caso, é confirmado aí a morte encefálica. Aqui é outro exame bem clássico, gente. Ó. Isso aqui, no caso, é uma angiografia cerebral. Veja que dentro de um crânio, né, tá vazio. Aqui, para mim, é o lado direito. Tá vazio, sem nenhuma artéria dentro. Do outro lado, tem artérias. Várias artérias aqui, né, que é a circulação encefálica. Então, no crânio que tem artéria, aqui ele está vivo, está em coma. Porque nesse caso aqui, nessas artérias tem sangue. Então ele está vivo, está em coma. Do outro lado, que não tem a perfusão sanguínea, ele está morto. É a morte encefálica, certo? Mesmo com o coração batendo, o sangue vai parar, basicamente, lá naquela regiãozinha que é chamada de forame magno. Lembra dele? Forame magno, do osso occipital. O sangue, ó, para ali. O que acontece, professor? Olha só. Quando acontece uma lesão no cérebro, uma hemorragia grave, extensa, ou um ferimento, sabe? Dentro do nosso crânio tem uma pressão, chamada de pique. O que é a pique? É a pressão intracraniana mensurada em milímetro de mercúrio, sabe? E essa pressão, ela é controlada por uma artéria chamada de artéria meningea média. Olha que coisa bacana. Fica lá debaixo da meninge, chamada de dura mater. Então, quando tem uma pancada no nosso cérebro, essa pressão, ela sobe, sabe? E o normal dessa pressão é de 0 a 10. É de 0 a 10, ó. De 0 a 10. É igual a pressão do braço, 12/8. Nossa cabeça é de 0 a 10, certo? Então, quando tem uma pancada na cabeça, a pressão, ó, ela sobe um pouquinho. 12, 11. Quando ela chega em 15, já tem uma situação de isquemia, faltando sangue. Quando essa pressão chega em 20, já tem uma isquemia global. Então, quanto mais a pressão sobe, baixa, ó, o limiar do sangue na cabeça. Então, a pressão sobe, o sangue diminui. Olha que coisa interessante. A pressão sobe, o sangue diminui. A pressão chegou em 60, está morto o paciente. Olha só. Aí lembra que temos vários nervos na cabeça? Lembra desses nervos? São os 12 pares de nervos intracranianos. Nervo olfatório, nervo óptico, nervo oculomotor, nervo abducente, facial. Lembra todo deles? Até o acessório. Todos esses nervos, ó, quando a pressão sobe e o sangue baixa, todos eles em si, ó, ele para a sua função. Ele para a sua função. Então, o paciente, ele para de reagir. Não vai abrir mais o olho, não vai mais piscar, fica fixo, não tem mais audição, não consegue mais respirar. Ou seja, todas as funções, eles param de funcionar.
certo? E daí, então, né, a nível de fisiologia, lá perto do forame magno, lá próximo aqui, ó, as artérias carótida comum, direita e esquerda, quando ela se bifurca em interna e externa, ali acontece, ó, uma vasoconstricção. A mesma coisa nas artérias vertebrais, ó, onde passa entre os forames transversos, né? A artéria vertebral direita e a esquerda, que vão se unir lá no bulbo para formar lá a artéria basilar, lembra? Essa artéria também, ó, se fecha. Quando se fecha essas artérias vertebrais e as carótidas, aí se confirma a morte encefálica. Olha que interessante. Então, essa morte encefálica, ela é confirmada quando não tem mais sangue na cabeça e essa pressão sobe. Então, essa pressão chegando em 60 milímetros de mercúrio, já é a morte, certo? Então, muitas vezes, tá lá o paciente numa UTI, por exemplo, tá com essa pressão em 100, em 200, e muitas vezes ninguém nem sabe? Tá lá morto, talvez 2 dias, 3 dias, e você nem sabe. Aí que eu falo, morto, mas com o coração batendo, certo? Aí cabe a gente, da equipe multiprofissional, o dentista, né, o enfermeiro, o médico, entender isto. Porque se lá no aparelhinho diz assim, ó, pique em 70, entenda, não tem mais sangue aqui dentro não, ó, tá vazio. Se acabou o sangue, ó, partiu o paciente. Você fala, mas professor, ele está com o coração batendo ainda, ele tem frequência cardíaca, tem saturação, está urinando, está defecando, está suando, mas acabou o sangue aqui dentro. Acabou aqui, ó, é irreversível. No Brasil, no mundo, nenhum paciente em morte encefálica ou em coma irreversível voltou. Nenhum. Se voltou é porque erraram o diagnóstico e talvez não estava com sangue ainda, certo? Mas se faltou sangue, no mundo, nenhum paciente ele volta, certo? Isso eu confirmo porque trabalho desde 2015 e todos os quais eu, Diego, professor Diego, avaliei mais de 200 pacientes, todos que eu confirmei essa ausência de sangue, né? Bilateral, que é chamado de Glasgow 3 também, que é uma situação irreversível, todos evoluíram para uma morte encefálica e nenhum voltaram à vida, certo? Então, isso é bem interessante, tá bom? Porque se você vê lá, ele está morto o paciente, tá com a pique lá em 80. Aí você fala para a família, ó, ele tá bem, tá grave, mas tá bem. Você vai estar brincando com a fé. Você está dando esperança para essa família, certo? E não podemos brincar com a fé, porque eu, o professor Fabiano, a professora Ângela, a gente é condenado à esperança, sabe? Aonde tiver esperança, a gente vai se agarrar ali, ó. A gente se agarra à esperança. Por quê? Você fala assim, olha, tem 0,1% de sobreviver. Eu tenho certeza que você vai se agarrar àquela esperança, sabe? Então, assim, se você vê que está em uma situação irreversível, convoca ali a equipe muito profissional, estuda aquele caso para fechar o diagnóstico e falar para a família, olha, infelizmente ele morreu, ele partiu, porque não podemos brincar com a fé, tá joia? Então, entender isso é importantíssimo, tá, gente? Por que eu digo isso? Eu já fui em alguns hospitais em nossa região, não posso falar o nome por questão ética. Quando eu cheguei lá no setor, tava lá, essa PIC, no aparelhinho, tava em 110. Olha só. Depois, quando eu vi uma fichinha chamada fichinha de balanço hidroeletrolítico, que vocês vão ter acesso depois até para avaliar o prontuário, muito profissional, vocês vão ver lá que a cada 2 horas, o profissional técnico de enfermagem vai lá e coloca lá todos os sinais vitais. E quando eu olhei, né, aquela fichinha tava lá, 2 horas da tarde, né, quer dizer, 14 horas, tava lá 110, depois de 2 horas, 100, depois 90. Eu falei, poxa, como é que a equipe não viu isso? Sabe? Então, imediatamente eu chamei, no caso, a outra equipe, né, de neurologia para a gente fechar o diagnóstico. Quando fechamos o diagnóstico, essa paciente, ela estava em óbito, sabe? Há 3 dias. Ela estava morta há 3 dias, sabe, gente? E ali, certamente, à beira do leito tá o pai, tá a mãe, tá os filhos, talvez até do interior, né? E tá brincando com a fé. Se essa pessoa é católica, ela está rezando o texto, está rezando, tá suplicando. Se é evangélica, tá também orando. Não importa a religião, sabe? Ela vai se agarrar com a fé para ter esperança, né? Mas aí cabe à equipe multiprofissional
ter essa visão, ó, holística, sabe? Você fala, é função do médico? Não, não é só do médico, é também sua. É uma responsabilidade compartilhada, sabe? Então, essa pique estava aumentada já há 3 dias atrás. Então, certamente, ela estava sem sangue na cabeça há 3 dias atrás, sabe, gente? Então, há 3 dias atrás, a família já poderia ter enterrado essa pessoa, já ter passado pelo processo de luto, sabe? Então, mas não, isso não foi feito. Quando a gente confirmou essa morte encefálica, daí então foi notificado essa morte, foi noticiado essa morte, para depois a família ter, no caso, a oportunidade de levar o corpo para casa. Então, isso é bem interessante entender, tá bom? Deixa eu evoluir aqui na minha fala. Aqui eu pergunto, ó, o paciente morto pode se movimentar? Boa pergunta, né? Imagina só, você lá fazendo uma higiene oral no paciente, né? Fazendo lá uma limpeza lá no dentro do paciente com um tubo, e o médico fala, o enfermeiro diz para você, olha, ele está morto, tem morte encefálica. Aí você vê ele mexendo a mão, mexendo o pé. E aí? Você corre, larga todos os aparelhos, corre ou fica lá? Boa pergunta, né? Então, veja bem, o paciente em morte encefálica, ele pode sim se movimentar, certo? Popularmente chamamos de reflexo de Lázaro, sabe? Reflexo de Lázaro. Eu não gosto de falar reflexo de Lázaro, eu falo reflexo raquimedular. Por que eu digo isso? Lembra que temos a nossa medula? A nossa medula, é uma pessoa adulta, ela mede 45 centímetros, segundo aí o livro Sobota, né, o 2018. Pois bem, na medula temos 31 pares de nervos, que têm funções sensitivas e funções motoras, não é isso? As vias aferente e vias eferentes. Quando acontece uma morte encefálica, a medula da gente, ela pode se movimentar com seus nervos involuntariamente, certo? E essa movimentação não irá invalidar o diagnóstico de morte encefálica, tá certo? Então, o paciente morto, ele pode ter um reflexo raquimedular e movimentar a mão, ou movimentar o pé, pode ser, mas não corra, tá, gente? Não corra. Essa é uma situação de um reflexo raquimedular. Eu, no meu primeiro plantão, quando eu fui avaliar um paciente assim, teve morte cefálica, ele movimentou os pés. Eu tive medo, eu confesso. Eu queria correr, queria. Mas eu fiquei lá, firme e forte, sabe? Mas eu fiquei com medo por dentro, né? Que não fica, né? Mas depois eu comecei a entender esse mundo do neurointensivismo, da neurologia, e entendi que a nossa medula, ela tem reflexo involuntário, certo? Porque é a associação com o sistema autônomo, sabe? Então tem reflexo involuntário, mesmo morto, tá certo? É o que eu acho que vou ter um vídeo, não sei se vai dar para passar. Não dá não, mas depois eu posso mandar para a professora, no caso, ver direitinho, tá certo? E pode compartilhar com vocês. Nesse vídeo aqui, a gente faz uma movimentação na cabeça do paciente e ele se movimenta, sabe? Ele se movimenta. Esse vídeo aqui é um vídeo público, tá? Eu coloquei aqui a imagem, tá? Mas respeitando todo o princípio ético, tá certo? Porque é um vídeo que está publicado na internet. Mas aqui dá para ver a movimentação dele em morte encefálica, tá certo? É chamado de reflexo medular. Aqui eu falo o seguinte, ó, comunicação da morte, tá? Então, sempre quando tem uma doação, né, antes de uma doação, tem uma comunicação. Se for, no caso, uma doação pós-morte, seja com o coração parado ou com o coração batendo, temos que comunicar a morte para depois comunicar se a pessoa tem um desejo de doar os órgãos, tá? E aqui eu pergunto, ou melhor, falo, precisamos falar sobre a morte. E abaixo eu digo, ó, já se perguntou qual mensagem quer deixar a partir da sua vida? Reflita aí. Quando você for embora, você quer deixar qual mensagem? Uma pessoa boa? Uma pessoa que doou? Né? Quer deixar o quê? Sabe, gente? Então, isso é bem importante a gente refletir. Se você fala, professor, eu não sou doador, ótimo, tudo bem, a gente respeita a tua vontade. Mas se você falar, professor, eu quero ser doador, ótimo também, vai ajudar outras pessoas a continuar vivo, tá? Mas é bem importante você falar sobre isso, né? Entender isso aí. Você quer deixar o quê de herança, sabe? Né? Então, melhor forma é deixar o teu caráter, né? No caso, o que você viveu, mas também deixar órgãos para outras pessoas continuar a viver,
né, ou vivendo, é melhor ainda. Eu, professor Diego, né, nessa aula aqui gravada, eu sou doador de órgãos. Toda a minha família é doadora de órgãos. Eu já até falei para minha esposa, olha, doe meus órgãos, doe meu coração, quando eu vou mais usar, doe meus rins para quem está na máquina de hemodiálise, pode doar minhas córneas para quem não consegue mais enxergar, está com catarata, com glaucoma, doe meu fígado para quem tem uma hepatite grave. Eu falei para ela, para minha esposa, eu disse, olha, se você não doar, eu volto para puxar seus pés. Ela ficou com medo, né? Mas porque ela tem que respeitar o meu desejo, sabe? Então, ela sabe disso. E ela também é doadora. Né? Você fala assim, professor, mas tem religião que não doa. Tudo bem, né? Respeita os princípios religiosos, tá certo? Mas avalia se a tua religião pode doar, sabe? Se doar, melhor ainda. A minha sogra, por exemplo, vou até quebrar esse parênteses, tá? A minha sogra, ela é testemunha de Jeová, né? E eu convenci a ela a doar, e ela é doadora hoje. Você fala, pode doar? Pode. Parte do teu coração, sabe? É você, sabe? E ela falou para mim, Diego, um dia quando eu for embora, eu quero doar tudo. Eu quero que parte de mim continue vivendo em outras pessoas, né? Eu falei, minha sogra, eu vou gravar aqui, só a senhora falando, viu? Para depois eu não voltar atrás. Então, tá registrado. Então, ou seja, a doação parte de você, certo? E doar salva vidas, tá certo? Então, é muito bom a gente parar para pensar o que você quer deixar a partir da sua vida. Porque quando acontece um óbito, eu vou até aquela família falar com ela. E geralmente, quando você não fala em vida, se você é ou não é, a família opta pelo quê? Pela presunção. Vai dizer assim, não, eu não vou doar, eu presumo que não era. Então fica até aquela indecisão. Quando você fala, eu sou, a família fala, eu vou doar, porque em vida ele falava sobre isso. Então é muito importante você falar em vida se você é ou não é doador, tá? E aqui eu pergunto, quantas vidas cabem em um sim? Quando a família diz sim à doação, aqui na Paraíba, João Pessoa, quando a família diz sim, eu quero doar, sim. Olha só, quando é uma morte encefálica, ela pode salvar aqui em João Pessoa 8 vidas. 8, sabe? Ainda estamos evoluindo em número de transplante, estamos evoluindo ainda, tá? Mas aqui em João Pessoa, 8 vidas pode ser salva. Aí você fala, professor, mas o transplante é particular, é privado? Não. É 100% SUS, certo? Embora que seja realizado num hospital privado, mas é todo custeado pelo SUS. E qualquer paciente tem acesso ao privado para fazer um transplante de órgão, tá certo? Pode falar, professora. Eu queria que você esclarecesse quais são os transplantes que nós executamos aqui na nossa região, de que órgãos ou tecidos. Perfeito, professora. Vamos lá. Córneas. As nossas córneas, certo? Aqui fazem. Tem até um banco de óleo na Paraíba aqui. Tem uma equipe preparada para isto. Coração também, né? Coração, as válvulas cardíacas, né? A tricúspide mitral. Perfeito. Fígado também. Rins também, tá? Então, aqui na Paraíba, realizamos esses 4 tipos. Córnea, fígado, rins e coração, tá certo? Porém, aqui no caso a gente faz o transplante, tá? O transplante em si, né? Tem tanto a doação como o transplante. Se o órgão for para outro estado, onde vai ter uma equipe mais completa, aí pode se doar mais. Joia, tem essa possibilidade, tem essa avaliação e pode ser doado mais para outro estado, que tem uma equipe maior, mais completa, um hospital de alta complexidade, né? Tem mais arsenal, vou falar assim, né, de transplante, mas aqui nossa região, Paraíba, tá certo? Só esses 4, então, é doado, e esses 4, então, é transplantado, tá certo? Seja no hospital público ou no hospital privado, mas aonde seja o local em si, é 100% SUS, tá certo? Então pode ser um senhorzinho lá do interior queira fazer um transplante no hospital privado de pessoa, o melhor hospital. Ele entra gratuitamente, faz o transplante gratuitamente, tem um pós-operatório gratuitamente e vai ter um acompanhamento e toda a medicação fornecida gratuitamente. Não paga R$ 1, tá certo? Então é tudo pelo SUS. Né? Porque muitos até falam, professor, se é particular, então vai pagar. Não, isso é um grande mito.
tá bom? É um grande mito, né? Então, esse espaço aqui já para já esclarecer isso, tá? Então, é 100% SUS, tá certo? Então, aqui de uma pessoa pode salvar aí, ó, basicamente 9 vidas. Se tiver uma doação em Pernambuco, pode até passar para 10 vidas lá, tá certo? Aumenta mais esse leque. Se passa para São Paulo, Rio de Janeiro, aí terá mais órgãos, sabe? Terá mais órgãos, né? Aí pode salvar aí 30 vidas, 20 vidas, tá certo? Então, cada estado vai ter sua limitação de doação, de equipe e de transplante, tá certo? Então, nenhum é igual ao outro, certo? Tanto posso falar os estados brasileiros, como também os estados fora do Brasil, certo? Então, você tem que avaliar cada estado, tá certo? E também cada estado terá, no caso, uma lista de espera, tá certo? Para realizar, no caso, aí, esse transplante, seja um transplante pediátrico de criança ou um transplante adulto acima aí de 16 anos, tá certo? E aqui eu falo para vocês, ó, com a doação de órgãos e tecidos, trazemos a pessoa amada de volta, mas dependemos de você, seja um doador de órgãos. Pode falar, professora. Nós temos, eu acho que no setor de odontologia, quem é da área, é o banco de dentes, dente de leite e outros dentes. Vocês têm alguém da central que faz a captação desse tipo de estrutura, desse tipo de tecido, desse tipo de órgão, ou não? Ele só é feito em locais como a universidade. Muito boa pergunta, professora. Muito boa e pertinente a pergunta, tá? Não temos aqui na Paraíba, em relação à vinculação com a central de transplante, esse banco de tecido dentário, né, em relação ao dente. Não temos, tá certo? Onde vamos encontrar? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro temos, né? São Paulo temos, mas na Paraíba não temos. Fica até aberto aí o leque, né, para o pessoal da odontologia já propor futuramente essa proposta, certo? Já fazer um conselho, talvez aí uma equipe, fica, no caso, aberta essa oportunidade, tá? De levar a proposta para a gente do transplante, para a secretaria. Estamos sempre abertos aí a essas propostas. Então, por isso aqui na Paraíba, geralmente acontece aonde? Nas universidades, né? Internamente em si, né? Para vínculo, no caso, de estudo, de pesquisa, de extensão, de monitoria, né? De clínica em si, né? Para entender, no caso, né? A formação, as articulações, mas a nível extra universidade, a nível de estado, não temos, certo? Mas temos aberto, com certeza, aí, a receber propostas, tá certo? E implementar esses projetos, com certeza. Ó, o pessoal está informando aqui que tem um projeto de extensão, quer dizer, ele acontece anualmente, né, que pode ou não ser dado continuidade na UFPB. Eu já vi realmente na lista do projeto de extensão, mas eu não conheço a professora, Tem mas sim, professora, um banco de pronto, dentes dentro da obrigada. UFPB. É, e ele funciona mais na captação de dentes doados, quando o paciente vai fazer a exodontia do dente, ele pode doar ou não, mas não existe essa captação de pessoas mortas. Talvez pelo fato de que, assim, quando, não posso afirmar, mas talvez seja essa a opção, eu participei do banco de dentes, do projeto de extensão. Quando você faz uma captação de órgãos, você faz a doação para outra pessoa, né? No caso da gente é para pesquisa, para estudo. Então, talvez por isso que ainda não há um link entre a doação de órgãos e o banco de dentes, porque não vai ser tirado de um ser humano para colocar em outro, mas para estudo. Então, talvez lá na frente, como disse o professor Diego, tenha um vínculo nisso aí, uma ligação. Mas hoje não. A pessoa vai fazer uma exodontia ou cai o dentinho de leite do seu filho, se você quiser fazer a doação para estudo e pesquisa científica, sim, a UFPB recebe e agradece as doações. Ô, Joy, Ótimo, muito obrigada, viu, Lani? Olha que informação boa, né? Até a gente verificar isso, quantos nulismos existem, né? Enfim, na população. Obrigada, viu, gente? Obrigada aí, professor, por favor. ótimo, muito bom, né? Muito bom saber disso, né? Porque temos o projeto de extensões, né? Que trabalha com esse foco, né? E muito melhor ainda se trabalha publicando trabalho. Isso que é muito louvável,
Então, assim, essa informação a gente tem que publicar. Publicar em simpósio, em workshop, em congresso, em periódicos, né? É muito bacana. Em relação ao Estado, futuramente, esse projeto de extensão em si, vocês podem até estender mais dar um passo mais fora da faculdade para ter esse vínculo também. Quem sabe aí, eu tenho um caso, o processo de doação, de extração ou remoção, né, de um dente em si, e ser transplantado a outra pessoa. Isso é muito bacana. Ou, né, a captação do dente em si para a própria universidade, né? Embora que não seja transplantado em um receptor, né, fora, no caso, do programa em si de transplante, mas que seja doado para a própria universidade trabalhar ali, ó, aquela carga dentária, né, os dentes em si, também é uma proposta que pode ser futuramente aí, ó, ter uma visão bacana e ser implementada, tá certo? Muito bacana. Bacana. Então, vou mais adiante. O caso de Gugu, como eu apresentei antes, né? Ele teve morte encefálica e o seu familiar, se não falha a memória, foi o filho, né? Isso foi fora do Brasil, Estados Unidos, se não me engano. E o filho, no caso, já sabia que o pai ele queria doar os órgãos e o filho respeitou esse desejo do pai, né? E doou os órgãos dele. E como fora do Brasil tem país que, no caso, é mais equipado, posso falar, né, a nível de tecnologia de alta complexidade, foi possível doar os órgãos dele e salvar 50 vidas, sabe? 50 vidas. Aí muitos falam assim, professor, mas se doar tudo isso aí, vai descaracterizar todo o corpo, vai ficar lá, no caso, a mutilação. Não, não acontece isso, certo? O transplante, no caso, a remoção dos órgãos, é feita de forma codigna, sabe, gente? Codigna, né? De forma humanizada. Então, cada órgão que é retirado, certo? É colocado um enxerto, uma prótese, sabe? E não dá para verificar essa deformação fenótipica, né? Essa caracterização. Quando retira os olhos, por exemplo, sabe? No local é colocado uma prótese e suturado pelo epitélio interno de um forame lateral a outro forame lacrimal. E não dá para ver nada, fica fechadinho, não dá para ver nada. Quando tira o coração, é colocado um enxerto, né? E o funeral, por exemplo, pode ser realizado em qualquer local, a céu aberto, numa igreja, num ginásio, aonde for. Não dá para ver nada. Fica lá o rosto exposto, não tem nenhuma deformidade anatômica. Não tem, certo? Não muda nada a aparência funerária, certo? O que vai mudar é o quê? É que está salvando muitas vidas, certo? Esse é o ponto principal. Então, ele doou muitos órgãos e manteve toda a aparência preservada, tá certo? Isso é importante. Aqui eu até coloco para vocês, ó, que um doador, em nossa região, por exemplo, o Nordeste, né? Eu falo de modo geral, o Nordeste, ele pode salvar até 9 vidas, né? Doar os dois rins, as duas córneas, coração, fígado. O fígado, ele pode ser bipartido, tá certo? Pode ir para um receptor e outro para outro receptor. Os pulmões e até também, já estamos já, transplante de pâncreas. O pâncreas, tá? E já tem país, gente, que é bem interessante, e já está realizando transplante do do útero colo do útero. Para aquelas mulheres que não conseguem engravidar, por exemplo, né, tem a possibilidade aí ó, de receber uma doação de uma doadora em morte encefálica que seja compatível e seja transplantado o útero, por exemplo, tá certo? Mas todo o conjunto do útero também, tá? Certamente vai envolver a parte do ovário também, tá certo? Então é bem interessante essa parte aí. Então tem estado e país que já realiza esse procedimento. A mesma coisa a parte osso, tá? Onde pode doar o osso do antebraço, o rádio e a una, o fêmur, ossos longos, tá certo? Pode ser doado tranquilamente, mas depende de qual estado, certo? Em relação aos ossos, né, do neurocrânio ou viscerocrânio, os 22 ossos em si, mas aí depende de qual estado, tá certo? Depende de qual estado. Professora, posso continuar? Meu tempo já esgotou? Não, eu falo tanto aqui. Não, tem um tempinho, professor. É porque a gente, um pouquinho antes das 11 horas, mas dá tempo, professor. Dá tempo, Então, viu? tá bom, eu vou agilizar um pouquinho mais aqui, tá? Tá joia, obrigada. Fica à Então vamos vontade. lá. Tá joia. Então, no caso aqui, é a doação pós-morte, né? Na morte encefálica, dá para ver aqui as opções de órgãos, tá certo? Da morte encefálica e na parada cardíaca, né? Quando o coração para, tá certo? Então, quando o coração para, é possível doar o quê? Os vasos sanguíneos, como a artéria,
veias, tá certo? Importante, córnea, pele, ossos e cartilagens. É possível doar, tá certo? Mas aí vai depender de qual estado, tá certo? Está regulamentando quais órgãos podem ser captados, ou melhor, removido e transplantado. A mesma coisa em morte encefálica, certo? Pode ser doado todos esses órgãos aqui, inclusive o colo do útero e outra. Mas depende de qual estado está ofertando, né, e está autorizando a retirada e o transplante, tá certo? Para cada estado vai ter aí a sua particularidade, tá bom? Aqui eu trago para vocês a contraindicação à doação de órgãos. Então, como eu falei anteriormente, a contraindicação é aquela doença que tem um grande risco de ser transmitida. Então, se tem um grande risco de ser transmitida, então, não. Aqui, João Pessoa, em relação à COVID. Pronto. Se tiver COVID, não doa. A gente fala assim, mas está com o IgM negativo e o IgG positivo, que já teve, está curado. Depende, né? Então, até 28 dias, certo? Se já passou de 28 dias, beleza, a gente aceita. Teve Covid, mas está curado. Já passou de 28 dias, a gente aceita. Está curado, tá certo? Ou seja, né, já não está mais transmitindo. Mas dentro de 28 dias, se está com Covid ou teve Covid, não doa. Mas essa determinação, tá certo? É da Central de Transplante da Paraíba. Talvez outras centrais possam ter outro prazo de tempo. Aqui, eu confirmo para vocês que é 28 dias, conforme o Banco de Olhos da Paraíba e a Central de Transplante, tá certo? Aqui temos só uma lista básica, né, em relação à doação de órgãos aqui no nosso estado. Aqui dá para ver a parte córnea. Olha só quantas pessoas estão esperando por uma córnea aqui no nosso estado. 421 pessoas não estão conseguindo enxergar, gente. Sabe? Então, a doação de córneas é simples, é só o tecido que é doado, tá certo? Retira o globo ocular, mas coloca uma prótese, é suturado e é doado. Graças a Deus, nos meus plantões, geralmente meus plantões são aos sábados, certo? Sempre está tendo doação. Sempre eu estou lá, de dia, de madrugada, com a família chorando, né? E perguntando se aceita a doação. Graças a Deus, nos últimos 2 meses, todo meu plantão teve doação. Todos, tá certo? E eu sei que aquele sim que a família diz vai diminuir aqui, ó, essa lista de espera. Porque um dia pode ser a minha família que esteja aqui, ó, e eu nem saiba, sabe? Um dia pode ser a professora Ângela que esteja aqui, você esteja aqui, sabe? Então, se você pode doar, doe, sabe? Converse com a família, divulgue a informação, sabe? É importante a gente saber o teu sentimento, sabe? Para essa hora poder ajudar quem está precisando, tá? Professor Diego, Coração. Pode falar, é, alguma dúvida? Sim. a questão do transplante de córnea também tem uma peculiaridade, né? Que não existe essa questão da compatibilidade. Isso, Qualquer pessoa pode doar para qualquer pessoa que esteja precisando. Então, realmente é um exatamente. órgão que é desperdiçado quando ele não é doado, porque os outros órgãos, não, você pode doar, mas tem a questão de achar uma pessoa compatível para receber. Mas a córnea, não. Exatamente, Arilane. Exatamente. A córnea, ela pode, como é só um tecido, né? Esse tecido, ele é avascular, tá certo? Isso pode ser para qualquer pessoa, né? Aqui na Paraíba já foi colocada uma faixa etária, tá certo? No caso, quem determinou essa faixa etária foi o Banco de Óleo, que pode ser doado de 10 até 76 anos. É a faixa etária, tá certo? Então, pessoas de 10 a 76 anos podem doar córnea. Qualquer pessoa, tá certo? Então, assim, todos os dias, infelizmente, tem pessoas que estão partindo por morte violenta, por morte natural. Então, essas pessoas que estão partindo para um plano celestial, tá certo? Pode ser doadora, mas para doar depende de você. Eu gosto de falar, a gente pode ter o melhor hospital, a melhor equipe, os melhores aparelhos, mas não adianta de nada se não tiver um doador. Tudo começa com a tua conversa dentro da tua casa com a família. Se você gosta, se você aceita ou não aceita a doação. Começa por ali, sabe? Para quando chegar a minha vez de estar com a família e quando eu perguntar para você, você aceita a doação de órgãos? Você ter a certeza assim, sim, eu aceito. Ou falar, não, eu não aceito, sabe? Respeitando o consentimento, né, do teu ente querido, tá certo? Então, doação de córneas, qualquer pessoa pode doar,
dentro dessa faixa etária, aqui na Paraíba, e pode ir para qualquer pessoa, tá certo? Então, hoje, mesmo na pandemia, estamos em ascensão e doação de córneas, ainda bem. Ontem tivemos, no caso, ontem tivemos 3 doações de córneas no hospital de trauma. No sábado, comigo, teve mais uma, ou seja, estamos conseguindo aí, por final de semana, ter 4 a 5 doações de córneas. Então, vamos conseguir zerar essa lista. Mas tudo depende da comunicação interfamiliar, para depois chegar a uma situação dessa que é bem interessante. Olha, coração temos 4, por exemplo. Já o coração vai ter que ser compatível, tá bom? Nesse caso, tem que ser compatível, porque aí vai mexer na histocompatibilidade, né? A prova cruzada, tá certo? E no caso do coração, aqui na Paraíba, tem que ser em morte encefálica, certo? Fígado, temos 7. Rins, temos 177. Olha só. Quando eu vejo esse número aqui, ó, de rins, eu vejo que temos aí nos hospitais 177 pessoas fazendo hemodiálise, ligado numa máquina de hemodiálise. Isso é triste, porque tá ali fazendo aquelas sessões, ó, 3 vezes por semana, talvez 4 vezes por semana, sabe? Indo no hospital, indo na clínica, e a última esperança dele é a doação. É a doação, sabe? Quando a pessoa morre, não vai mais usar aqueles rins. Não vai mais usar aqueles rins, sabe? Né? Com o tempo, aqueles rins, quando está enterrado, por exemplo, vai entrar num processo de degeneração, vai embora, sabe? E esses rins, transplantados em uma pessoa que está na lista de espera, vai ter uma boa vida. Porque, geralmente, que está numa máquina de hemodiálise, gente, veja de perto. Vai um dia fazer uma visita no hospital, por exemplo, o São Vicente de Paula. Veja de perto como é esse processo. Coloca aqui, ó, uma fístula no pescoço, sabe? Uma mangueira no pescoço, sabe? Isso fica complicado a estética da pessoa, né? Isso baixa a autoestima. Tem vezes que é no braço, aquela mangueira horrível no braço, sabe? Para fazer a troca do sangue. E geralmente isso mexe com a autoestima, a estética. Muitas vezes muitos desistem de viver. Muitos já pensam em suicídio. Isso é preocupante demais, sabe? Já pensa em desistir, vê assim, hoje eu não posso, por exemplo, ir para aula, porque todo mundo vai olhar para mim que eu sou estranho, né? Diz, eu não vou para uma igreja, porque todo mundo vai olhar para mim que eu sou um estranho, sabe? Então falta mais empatia, né? Falta mais amor ao próximo, sabe? Mais a situação de altruísmo, porque a última esperança dessa pessoa é ser transplantado. Eu já tive pacientes que chegou até mim e falou para mim, Diego, eu estou pensando em cometer um suicídio amanhã. Não é? Foi até próximo da família. E eu parei e conversei com ele, não faça isso, não. Ainda tem esperança. Ainda tinha esperança. Então eu tive que mudar a mentalidade dele, que ainda tinha esperança, que ainda tinha pessoas boas que um dia irão doar órgãos. Hoje ele ainda está vivo. Ele está guardando essa esperança, sabe? Mas o que passa na cabeça de uma pessoa que está lá numa máquina de hemodiálise é muita coisa, sabe? E a última esperança dele é uma doação. E isso depende da gente, a nossa Professor, comunicação. os órgãos captados aqui, que não são, porque eu vi que o senhor disse que aqui é um banco estadual. Eu achei que ele fosse nacional. Se não existe compatibilidade, como digamos, com os 177 pacientes de rins, esse órgão ele é testado, é enviado para outro estado ou ele é descartado? Boa pergunta, Erilane. É o seguinte, né? A prioridade é o seguinte: quando tem uma doação aqui de uma pessoa, certo? Por exemplo, né? Teve uma morte encefálica, né? E a família doou todos os órgãos, certo? Então, temos um sistema nacional, tá certo? A CNT. A prioridade é procurar o receptor em nossa região, de uma pessoa, certo? No caso, é um soft, um ranking, tá? Quando esse ranking em si, né, caso não encontre na localidade, ele abre, no caso, para a Paraíba. Começa a procurar na Paraíba. Quando não encontra, passa para o Nordeste, sabe? Quando não encontra no Nordeste, passa para Nacional. Aí, ou seja, abre para todos os estados. E quando não encontra, aí pode ser até ofertado para fora do Brasil. Então, assim, primeiro começa local, tu entende? Quando não identifica, aí abre o leque para ser nacional. Tá certo? Entendeu? Ei, professor. Joia, joia. Então, bora mais adiante, né? Aqui são apenas estatísticas, tá certo? Em relação ao transplante, à doação. Se vocês quiserem ter acesso a esse material em PDF, eu posso depois ligar para a professora Ângela, tá bom? Ela pode compartilhar com vocês com o maior prazer. Pode falar, professora. Não, eu ia só complementar, porque eu fiz lá no Hospital do Coração, parte da Central de Transplante,
e meu irmão transplantou tem uns 6 meses um rim, só que foi em São Paulo. Então, a maioria dos órgãos, eles são perdidos em todo o país porque não existe uma rede de apoio que consiga fazer com que os contatantes dos órgãos consigam vir de Recife, de Natal, dessas regiões próximas para fazer captação. São poucas pessoas que dispõem de aeronave e de outros órgãos de apoio, Lani, para poder vir buscar esse órgão. E às vezes eles até vêm, só que quando eles olham o órgão, muitas vezes não é o suficiente ou não está em boas condições, viu? Só para complementar, professor. Obrigada, viu? Então, Isso. essa parte de transplante renal, a gente acompanhou, né? Meu irmão fez hemodiálise, ele é muito jovem, tem 30 e poucos anos, e fez o transplante recente, mas para 2 rins foram 5 pessoas. Então, apenas 2 foram compatíveis, mas eles deram 6 horas para ele chegar em São Paulo, saindo daqui de João Pessoa, organizaram um voo, e tem uma coisa muito boa, existe, né, quem tiver interesse ou algum familiar, existe um apoio que é feito pela Secretaria de Saúde, que ele dá passagem aérea, até para um acompanhante diária, para que ele faça o tratamento e até mesmo o transplante fora do estado. Obrigada, viu, professor? Pode continuar. Nada, exatamente, professor, exatamente isso. Exatamente. Aqui outra para vocês, né? Como ocorre a remoção dos órgãos e tecidos, né? Geralmente, dos órgãos acontece em um bloco cirúrgico, tá certo? Então, toda remoção é dentro de um bloco cirúrgico, né? Com a equipe multiprofissional, tá certo? Aqui eu trago para vocês algumas imagens para poder finalizar aqui minha fala. Aqui foi uma última captação que tivemos aqui neste ano, eu participei, tá certo? Aqui foi uma foto que eu tirei no bloco cirúrgico, né? Aqui temos um exemplo, ó, uma máquina de hemodiálise, um paciente aqui renal, né, um renal crônico, esperando aqui, ó, essa doação de rins, um rins direito e um rim esquerdo, né? E com essa doação, ele será beneficiado e com certeza irá sair dessa máquina de hemodiálise e com certeza a sua qualidade de vida é outra, tá certo? Então, a doação de órgãos serve para isso, para ajudar e promover uma melhor qualidade de vida a um receptor. Aqui temos um fígado, certo? No caso aqui, um transplante hepático. Aqui do outro lado dá para visualizar um globo ocular, no caso, mas o foco para o transplante é a córnea, certo? Então, é a córnea que ela é transplantada, e é ela que não precisa, no caso da histocompatibilidade, né? Pode ser doado para qualquer pessoa, dentro da faixa etária de 10 a 76 anos aqui na Paraíba. Aqui dá para visualizar a região das pálpebras de um doador. Veja bem, aqui foi retirado o globo ocular. Veja que não ficou nenhuma deformação anatômica, certo? Dá para ver direitinho os cílios, o fechamento da pálpebra superior e a inferior, não teve nenhuma deformação. Nesse caso aqui, esse corpo ele pode ser velado em qualquer ambiente, né? Com exposto o seu rosto e não vai ter nenhuma descaracterização, tá certo? Da parte anatômica. E com certeza esse doador está promovendo que 2 pessoas, certo? Pode ser 2 pessoas, voltem a enxergar a luz do dia. A demanda é tão grande que pode ir, no caso, uma corda para uma pessoa e a outra para outra pessoa, tá certo? Só um minutinho para conectar aqui no notebook, gente. Só um minutinho, tá? Só um minutinho. Tranquilo. A bateria baixou um pouquinho, agora tá tudo certo. Então, aqui é a córnea. Aqui é um coração, a parte cardíaca. Então, foi tirado todo o coração, né? Cortado lá a artéria aorta, as artérias da base do coração, as veias, né? Para ser transplantado esse coração. Aqui é quando a gente realizava o culto ecumênico, isso era antes da pandemia, tá certo? Então, a gente era feliz e não sabia, né? Então, essa pandemia a gente se reunia, né? Convidava um pastor, um padre, fazia lá aquela união das famílias doadoras e das receptoras, tá certo? E lá se conhecia, né? Era muita alegria, emoção, era muito bacana ver ali a reação de quem doou e de quem recebeu, né? Era um momento muito de reflexão ali e doação, certo? Aqui são algumas imagens do bloco cirúrgico, aqui nossa região da Paraíba. Aqui temos
Do lado esquerdo, um rins, tá cheio de tecido adiposo, ainda que é o aumento maior. E do outro lado temos aqui o fígado, que será, no caso, transplantado ele em um receptor, certo? Aqui a preparação numa mesa cirúrgica, todo o arsenal aqui, os gelos, estéreos, a mesa em si com o fígado, sendo aqui feita uma perfusão in situ no órgão. Aqui é uma coleta de sangue, a gente leva esse sangue para fazer, no caso, as provas cruzadas, né? Verificar a compatibilidade. Aqui é um rins, ele está cheio de tecido adiposo, ainda antes era limpo, para ser transplantado só o rim mesmo, com o ureter e os dois vasos, que é a artéria renal e a veia renal. Aqui temos uma equipe, né? Aqui, no caso, é a equipe multiprofissional, que traz, no caso, a equipe. A última doação de multi-órgão, a equipe veio de Minas Gerais, veio, no caso, em um voo pela FAP, tá certo? Então, teve o privilégio de vir com esse voo, tanto veio como voltou com esse voo, veio a equipe de fora. Aqui são algumas equipes, aqui embaixo sou eu. Aqui, novamente, estou aqui abaixo. Temos também o apoio do Estado em relação ao apoio aéreo, viu, gente? A gente conseguiu encaixar esse apoio aí recentemente, tá certo? Não tínhamos antes, não, tá? Isso foi de 2019 para cá, já conseguimos aí esse apoio aéreo, tá? Em uma situação de emergência, de um órgão aqui de emergência para Campina Grande, ou para Pernambuco, ou para outro hospital, temos esse apoio de emergência, tá? Em relação à parte aérea. Temos também a Polícia Federal, eles nos apoiam de forma imensa, tá? Eu não posso negar isso. Sempre quando tem uma doação de coração, que requer emergência, requer que abre as vias, né? Pare todo o trânsito, a Polícia Federal ela vem e realmente faz um trabalho brilhante, tá? Faz as barreiras, abre toda a pista, até o órgão a gente pode levar dentro do carro da Polícia Federal para ter uma emergência, tá? Então, é uma equipe que chegou para nos apoiar recentemente, tá? E faz uma diferença imensa. Seja, se o órgão for para Pernambuco, para outro estado, ele já entra em contato com a equipe de Pernambuco para abrir toda a via para ter uma direção rápida. Então, é outra equipe que nos ajuda muito. Bombeiro. 2019 para cá, 2021, temos a parceria com o Bombeiro do estado da Paraíba, tá certo? Então, quando tem uma doação de múltiplos órgãos, então chega bombeiro, chega a parte de viação, chega a Polícia Federal, todo mundo para estar ali, ó, fiscalizando, olhando ao pé da letra para não ter desvio de nada, porque o transplante, ele é transparente, tá certo? Aqui não vai acontecer o tráfico de órgãos, isso é crime. Então, quando tem uma doação, a família sabe para qual hospital vai aquele órgão, a equipe do bombeiro, a equipe da polícia, o hospital, toda a equipe sabe para onde vai aquele órgão. E quem vai receber sabe de onde vem, certo? Então, tem a parte da compatibilidade, a incompatibilidade, tem a vigilância externa. Então, é uma coisa muito bem fiscalizada, tá certo? Para ser coerente e transparente, tá? E todos os dados ficam salvos, né? E disponível no site, tá certo? Tanto da ABTO, tá certo? Como também o site da Central de Transplante. Caso a família que doou diga assim, eu quero saber para onde é que foi. É um direito, certo? Pode tentar buscar acesso a essa informação, tá certo? Que tem que ser transparente. E a outra prova disso é que a gente faz o culto ecumênico, para saber quem doou e quem recebeu. E ali se encontra. É outra prova que tem, no caso, transparência, né? De forma clara, quem recebeu e quem doou. É o culto ecumênico, tá certo? Aqui sou eu, quando eu fui levar um órgão aqui no hospital privado, aqui de João Pessoa, tá certo? Teve uma doação de rins, de fígado e córnea, e fui fazer a entrega com um bombeiro, certo? Aqui eu finalizo a minha fala, tá certo? Que a doação de órgãos, né, é multiplicar vidas, tá certo? Eu espero que vocês aí tenham entendido, compreendido. Espero que a minha participação aqui, no caso, nesse momento aqui pela manhã, que tenha sido uma participação que vocês possam levar isso para a sua vida, certo? Para dentro da sua casa, possam comunicar o que é doação, isso é muito importante, tá certo? Eu estou aberto a vocês a qualquer pergunta, a qualquer dúvida, tá certo? Caso também deseje me seguir nas redes sociais, aqui está o meu Instagram, é professor Diego Correia, tá bom? Sempre quando eu estou de plantão, eu tento postar algumas coisas bacanas, tá certo? Então, aqui está meu Instagram, caso queira seguir, divulgar, pode ficar à vontade.
caso deseje fazer alguma pergunta, né? Caso ficou com vergonha de fazer alguma pergunta aqui, pode perguntar no Instagram, no privado, no direct, eu vou te responder, tá certo? Então, eu agradeço grandiosamente a professora Ângela e o professor Fabiano, né, pela oportunidade, tá certo? Estou à disposição para mais palestras futuramente, para mais conversa, mesa redonda. Estou à disposição, tá bom, professora? Muitíssimo obrigado. Eu acho que é importante também, é muito importante essa questão do transplante, da gente ter consciência de que a gente pode ajudar outras pessoas, e o transplante pós-morte, ele é muito interessante, mas eu acho que a gente também pode abrir um espaço para o transplante de vida. Eu acho que a doação de medula salva vidas, e qualquer um pode fazer. Não vai Exatamente. prejudicar, não vai Que deixar bom, Ana. sequela, não vai deixar marca. A pessoa que doa se recupera em poucas semanas e salva uma vida. Eu acho que a doação de medula é uma coisa que, a nível nacional, pode ser feita por qualquer pessoa que tenha saúde, né? Que seja saudável, possa fazer a doação. Eu acho que isso é só um parêntese que eu queria abrir. A gente não precisa esperar morrer para salvar uma vida. Pode começar Exatamente. estando vivo, sem sequelas, né? Exatamente. Tanto a doação de medula óssea, como também a doação de sangue, né? Ele pode ser doado em vida, né? Tão saudável, e aí, no caso, uma gota de sangue salva aí muitas vidas, com certeza. Que bom, viu? Obrigada pelas palavras, Lani. Professor Diego, muito obrigada. A palestra foi excelente, excelente explanação, muito esclarecedora. Foram pontos, assim, primordiais, realmente, tanto para orientar, esclarecer e notificar a importância dessa doação de órgãos, né? As dúvidas vão continuar, porque hoje é a Covid, amanhã possa existir um pré-requisito que a Anvisa ou que a Central de Transplante da Paraíba precise. É muito importante também, eu já comecei a lhe seguir, porque se tiver alguma norma que ela possa ser adicionada, esclarecida, olha, mas foi maravilhoso, viu? Muito, muito obrigada. Eu vou estar disponibilizando a aula gravada, foi de extrema importância para todos nós, professor, muito obrigada. Ok, eu que agradeço ter esse espaço para divulgar aqui, né, o meu dia a dia, né, sempre a gente fica lá, no dia a dia, não tem com quem falar, né, e aqui é um momento de terapia, né, de conversar, de tirar dúvida, certo? Então, se tiver mais palestra futuramente, mais comunicação, sabe que eu estou aqui de peito aberto, coração aberto, para poder compartilhar meu dia a dia, tá certo? Eu espero que todos os alunos que estão aqui tenham gostado, tenham aprendido, tá certo? Então, aí, foi um prazer estar aqui conversando com vocês aí, essa parte do arroz, tá bom? Eu acho que faltou só uma coisa, professora, tirar uma foto para me colocar no Instagram, Sim, essa turma maravilhosa. com certeza, vamos lá. Eu vou bater um print da minha tela, se essa também puder Ah, bater um print da sua tela, no faço caso, sim. Se você quiser só fechar a apresentação, aí eu consigo visualizar todo mundo. Deixa eu só interromper. pronto, deixa eu fechar aqui a apresentação.